Um caso de reparação da alma. Muitas vezes, por ter os direitos garantidos por lei, achamos que podemos viver da forma como queremos e que isso basta, mas não percebemos que cruzamos na rua com todo tipo de pessoa, inclusive aquelas com comportamentos impulsivos e incompreensíveis aos olhos do que seja normal e aceitável. Precisamos entender que esses comportamentos são patológicos. Essas pessoas, ao verem algo que as atraia, que chame sua atenção, vão modificar todo o seu comportamento ao ponto de torná-lo incontrolável e, por conta disso, vão perseguir, matar, inclusive com requintes de crueldade. Com certeza vão procurar uma forma de conseguir realizar seus intentos mais sórdidos. Assim age um pedófilo, um psicopata ou sociopata, por exemplo. São indivíduos com comportamentos patológicos e esses não precisam estar num hospício porque não são doentes mentais. Esses que estão internados precisam sim de tratamento e serem contidos porque romperam a barreira com a realidade. Os outros citados anteriormente estão se acotovelando no meio do povo. Eles nascem assim, vivem e morrerão assim. Para eles, o que interessa é o que diz respeito a eles próprios. Não têm sentimentos como piedade, arrependimento, altruísmo, nem ética moral, que são os freios tão necessários e essenciais para o desenvolvimento e a convivência de uma sociedade. No relato de hoje, vou contar o que aconteceu com uma criança de 9 anos, em plena formação, muito inocente, cheia de fantasias infantis e que infelizmente foi vítima de um desses que mais parece lobo em pele de cordeiro. Este algoz ousou investir toda a sua insanidade em um ser frágil que não teve condições de sair de suas garras facilmente. Cuidado, mãe, pai ou qualquer outro adulto responsável por uma criança. Não deem sorte para o azar. Não baixem a guarda de seus filhos, netos, ou caso percebam algo perigoso a uma criança, peçam ajuda. Denunciem. Diante de tantos perigos no mundo, a pergunta que fica é: será que nos dias atuais é seguro uma criança andar sozinha na rua, pegar ônibus, fazer compras na venda para a família? As crianças estão vivendo uma vida infantil ou uma vida com responsabilidades de um adolescente ou adulto? Você teria condições de avaliar o preparo psicológico de seu filho, neta, sobrinho, nessa fase de seu desenvolvimento para enfrentar possíveis perigos? A menina que ora vou chamar de Clara terá seu nome no anonimato. Ela tinha o costume de ir e voltar da escola sozinha, pegar ônibus, comprar algumas coisas na venda para sua mãe, enfim. Sua rotina estava direcionada não só para suas obrigações escolares e atividades de uma criança dessa idade, que ainda brinca de boneca, mas também que está começando a entrar na puberdade com a formação das mamas, pelos pubianos, os quais despertam desejos nos lobos que andam soltos por aí. Clara era uma menina esperta, comunicativa, conhecida por todos da região onde morava. Naquele dia fatídico, algo mudou a rotina de Clara. Ela levantou cedo, se arrumou como de costume, deu um beijo em sua mãe e fechou a porta da casa. Mal sabia que aquele seria o último beijo que daria em sua mãe, e ela não abriria nunca mais aquela porta ao vê-la de retorno à sua casa. Na saída da escola, foi com algumas colegas em direção a um certo local, onde, após se despedirem, iria pegar o ônibus de volta para casa. Mas isso não aconteceu. Quando a família viu que Clara não havia voltado da escola, se preocupou e buscou saber dos vizinhos, colegas e da escola e, por último, a polícia, mas ninguém sabia dizer do paradeiro de Clara. Mas, no dia seguinte, seu corpo foi encontrado com requintes de crueldade, com mordidas pelo corpo, hematomas e sinais de amarras nas mãos e pés da criança. Seu corpo foi jogado num lote vago
envolvido em panos ensanguentados e com plásticos amarrados em sua cabeça. Os legistas encontraram restos de material genético do criminoso em seu corpo e, além dos danos sexuais, a criança morreu por esganadura. Quem poderia ter feito aquilo com um ser tão pequeno e indefeso? Como teria atraído Clara para um fim tão trágico? Talvez fosse um desses pedófilos abomináveis que estão pelas ruas vivendo uma vida de cidadão comum. Foram feitas muitas investigações na época para localizar o autor do crime. Pessoas foram interrogadas e inclusive cederam material genético, porém não conseguiram encontrar a compatibilidade positiva desse material colhido no corpo da vítima. Na época do crime, o material colhido ficou armazenado até que o banco de dados genéticos fosse criado. Não havia na época câmeras ou testemunhas que auxiliassem na investigação. Passou-se mais de 10 anos sem que a polícia descobrisse quem fora o autor de tanta barbaridade. Depois que o Brasil passou a ter um banco de dados genéticos de criminosos, foi possível à polícia fazer o cruzamento dos dados de infratores com histórico de abusos de menores e assim foi possível chegar a um homem idoso que negou a princípio o crime, mas depois, quando viu que seu DNA fora confirmado, contou que já estava observando Clara há um tempo e abordou a menina, levando-a ao local onde consumaria o crime. Mas o que a fez interessar em seguir o assassino foi a mentira contada a ela, que a levaria para ver uma gravação de um programa infantil num estúdio de TV. Infelizmente, ele usou de um artifício perfeito para atrair sua presa. Após ser julgado, o criminoso recebeu uma pena de 50 anos por seus atos. Ele era um antigo conhecido da polícia por outros delitos, inclusive ter tentado fazer o mesmo com outras crianças, mas estava em liberdade condicional. A comunidade local ficou muito revoltada e queria linchar o sujeito, mas como não se pode fazer justiça com as próprias mãos, ele foi conduzido para a prisão. Traçando uma abordagem do caso numa visão espiritualista, como fica o espírito da criança que morre de forma tão violenta como no caso de Clara? Muitos devem se perguntar, por que Deus não protegeu essa criança? Onde estava o anjo de guarda dela? Por que a deixou ir ao encontro do lobo para ser sacrificada como uma ovelha? Qual o motivo do criminoso ir para a cadeia e a criança ter ido para o cemitério? Muitas são as indagações, as revoltas, e realmente tudo isso causa muita indignação. O fato é que, como nós vivemos sob leis humanas, também existem as leis universais. Quem assassinou vai prestar conta, seja pela lei dos homens, que pode falhar, e muitas vezes não é justa aos olhos da família e da comunidade, assim como vai responder também perante as leis divinas. A vítima encontrará certamente o socorro no plano espiritual e terá um entendimento sobre o que lhe acontecera e o tratamento das impressões que ficaram em seu corpo emocional e espiritual. É muito difícil julgar, e não cabe a nós tal julgamento, porque não sabemos sobre todas as coisas. Aqui no plano da terra, procuramos a justiça e estamos subjugados a ela, mas a dor que fica pelas barbáries cometidas talvez nunca cicatrizarão. Porém, quando a conta chegar para quem cometeu o delito, ou seja, sob o peso da justiça divina, somente sua consciência saberá como serão suas futuras provas dolorosas. No caso da criança, o espírito, quando chega no plano espiritual após a morte do corpo físico, tem um tempo para entender sua nova realidade e também vai conhecer ou relembrar sobre sua prova, o que fez que o atraiu para um desencarne doloroso, qual ação provocou uma reação igual ou pior na vida desse ser. Muitas crianças nascem com uma doença incurável, de forma dolorosa, e aos nossos olhos parece que tudo aquilo é injusto. Mas por que desenvolveram tal doença? Qual seria a origem daquele sofrimento? Nós não podemos dizer e muito menos julgar. Portanto, estamos aqui neste plano, submetidos às leis dos homens e das leis divinas, que cedo ou mais tarde não falharão. Aqui ainda é um local de expiações e provas, ação e reação. O que podemos fazer diante de tanta coisa absurda que vemos? O que fazer para não transformar nossa vida num verdadeiro inferno? Primeiro, conhecer as leis divinas, conhecer a si mesmo.
Nos esforçamos ao máximo por nossa transformação moral e empregar esforços para domar nossas más inclinações. Isso é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. A dor na vida da família de quem perdeu alguém de uma forma tão bruta e animalesca não cessará e nada vai aliviar tal dor. Apenas a cura através do amor e o perdão. Parece algo impossível e também é difícil falar sobre isso. Mas onde não tem amor, não tem felicidade. E onde não tem perdão, não há paz. Como dizia Chico Xavier, nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. Fim do relato. Então, amigos do canal, o que vocês acharam de tudo que foi falado aqui? Qual a opinião de vocês? Deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!